Fala, meus amores, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao maior projeto para os tribunais na área do raciocínio lógico matemático. Aqui, a FCCzinha, porque aqui a gente chama banca no diminutivo, tá? É a Fundação Copia e Cola. Galera, nós fazemos um estudo do que de fato é cobrado, desde a fundação da banca até as provas mais atuais. Vocês vão ver aqui que tem questões que a gente coloca aqui que nem nos sites de concurso estão. Por quê? Porque nós pegamos de fato todas as provas. E vocês sabem que FCC agora tá numa frescura baba, uma frescura braba com as provas. Só que a gente consegue todas. Nós pegamos todas as provas. Vocês vão ver aqui dentro das resoluções das questões, onde a gente vai mostrar sempre o caminho mais simples. Então, baixa o material que você vai ser funcionário do TRT. Vamos embora. Galera, começando aí com a questãozinha agora, tá? 2024, super recente, ó. Questãozinha do TRT Ceará, né? TRT 7ª região. Olha o que ela diz, ó. Ana compra uma revista por mês e um livro a cada 2 meses. Em janeiro de 2021, ela comprou uma revista e um livro. O preço de um livro é 5 vezes o preço de uma revista. Vou colocar até isso aqui logo, ó. O preço de um livro, que eu vou chamar de L, é 5 vezes o preço de uma revista, que eu vou chamar de R. Então, galera, chamei o preço de um livro de L e o preço de uma revista de R. E aí diz, ó, no final de dezembro, galera, lembre, nós temos 12 meses. Porque ela começou a comprar a revista em janeiro de 2021. Beleza? E aí, no final de dezembro, Ana constatou que gastou R$ 546 em livros e revistas. E aí, o que a questão diz? Ao comprar um livro e uma revista, Ana gasta... Vamos lá. Galera, o que é que você tem que entender? Ao comprar, veja, raciocine. Ela compra, Ana, né, uma revista por mês e um livro a cada 2 meses. Então, em 12 meses, né, que é de janeiro até dezembro, ela está comprando 12 revistas, né? E livro é a cada 2 meses. Ou seja, ela vai estar comprando ao todo 6 livros. Gente, se todo santo mês ela compra uma revista, em 12 meses, 12 revistas. Se a cada 2 meses ela compra o quê? Livro, em 12 meses, 6 livros. Então, se eu fizer o quê? Ó, 12 vezes o preço de cada revista, que foram 12 revistas, mais 6 vezes o quê? O preço aí de cada livro, que eu chamei de L. Essa soma tem que dar quanto, gente? 546. E aí, galera, ó, um probleminha com equações, né? Onde tem aqui o L, que eu sei que é 5R, aqui no lugar de L eu vou colocar 5R. Vai ficar assim, ó, 12R mais 6 vezes, quem é L? 5R, isso igual a 546, né? Vai ficar aqui 12R, ó, 6 vezes 5R, mais 30R,
igual a 546. 12R mais 30R. 42R, ó, igual a 546, galera. Ó, quem é R? O 42 está multiplicando, passa dividindo, ó. 546 dividido por 42. Galera, isso vai dar quanto? Vai dar 13. Então, ó, 13 aí é o preço de cada revista. Só que livro, né? 5 vezes a revista. Ou seja, livro vai ficar quanto? 5 vezes 13, né? Já que o preço de cada revista é 13, 5 vezes 13. 65. 65 o que, gente? Real. Ele quer o quê? Um livro e uma revista. Então, ó, quem seria aqui a minha resposta? Um livro, 65, e uma revista, 13. Isso aqui eu vou chegar em quanto, gente? R$78, ó. Resposta: Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Letra B. Galera, isso cai mais do que Neymar. Probleminhas com equações, probleminhas com sistemas. Era só você interpretar direitinho que de janeiro a dezembro foram 12 revistas e 6 livros. Como eu não sabia o preço de cada revista, chamei de R, e o preço de cada livro chamei de L. Tá aí, chupa FCC. Galera, questão 2 aí, tá? Que é uma questãozinha da prova aí da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, ó. Foi uma prova agora super recente, tá? Da minha amiga FCC, tá? Uma questão agora, ó, do mês 8 de 2024, tá? Foi aí do dia 25/8. Se você for procurar, galera, essa prova você não vai ter ela aí nos sites de concursos. É o que eu digo. Aqui a gente não deixa passar nada. Tá aí. Então, galera, atenção. Vamos lá. Em 1980, a diretoria de uma fábrica de transistores decidiu que em 20 anos deveria aumentar a sua produção anual em 60%. A produção anual da fábrica após 20 anos foi de 4.000 transistores, exatamente 60% maior do que em 1980. E aí ele diz: a produção de transistores dessa fábrica em 1980 era de... Veja, nem sempre a FCC dá o vacilo de colocar as alternativas já para se vir como teste. Você podia pegar as alternativas, aumentar 60% em cada uma delas e analisar quem chega em 4.000. Mas às vezes a FCC diz, é um número entre, é um número divisível por 7, por 5, e aí não tem como você testar. É por isso que a gente tem que fazer da maneira método Sorman. Vamos lá. Gente, esses 4.000 aqui já é o valor com um aumento de 60%. E veja, quando eu digo que algo aumentou 60%, é porque ele passa a ser quanto? 160. Por exemplo,
você pega e atrasa uma conta. E aí paga uns juros de 12%. Você não está pagando 100, você está pagando 100 mais 12, 112%. Se fosse desconto, eu iria subtrair. Se dissesse que caiu 60%, ficaria 100 menos 60, só que é 60% maior. Então, esses 4 mil aí é 160%, já com um aumento de 60%. Só que ele quer o valor, gente, no início, em 1980. Tudo que eu tenho no início é 100%. Ou seja, se aqui for 100%, aqui é X. Regra de 3 é vida, ó. Essas questões com porcentagem e valores é só fazer o cruz credo. É só multiplicar cruzado. Então vai ficar aqui, galera, ó. X vezes 160 igual a quem? 4.000 vezes 100. Quem é X aqui, ó? O 160 está multiplicando, vai para baixo dividindo. E aqui vai ficar 4.000 vezes 100. Gente, a galera aqui já sabe simplificar. Simplificar é vida, tá? Vou cortar aqui, ó, um zero com um zero. Então vai ficar aqui, ó, 4.000 vezes 10, né? Dá 40.000 dividido por 16. Ó, se você simplificar isso aqui por 8, isso aqui vai dar 5.000 por 2, né? E quem é 5.000 dividido por 2? 2.500. 2.500, letra E. Você podia pegar, calcular 60% de 2.500 e adicionar, que você ia ver que você ia chegar em quanto? Em 4.000. Então, gente, esse tipo de questão, inclusive, já caiu numa prova do TRT Rio Grande do Sul. Isso cai mais do que Neymar. A gente vai pegar outras questões de porcentagem que a galera complica para resolver. E eu vou mostrar aqui, facinho, facinho, molinho, molinho, gostosinho, gostosinho. Que sempre através do método Sormani a gente vai mostrar o caminho mais fácil. Então tá aí. Passamos pela 2. Questão 3. Uma questãozinha da parte de estatística, tá? Eles amam isso aí. Vamos lá. As idades de 19 entrevistados para uma vaga de emprego são, ele dá aí as 19 idades. É correto afirmar que a moda difere da mediana em 1 ano, 3 anos, 5 anos. Vamos lá. Gente, vamos determinar logo a moda. Professor, e o que é moda? Ó, o cara tá na moda, a menina tá na moda. É aquela que se destaca, né? É aquela que mais aparece. Moda é o valor que mais aparece. Moda é o valor que tem a maior frequência absoluta. O que é frequência absoluta? É quantas vezes um determinado dado estatístico aparece. Então, olhando aí, quem é o valor que aparece mais vezes? Ó, olha o 32. Aparece 1, 2, ó, 3. Gente, o 32 aparece 3 vezes. Ele se destaca, ó, em relação a quem? Aos outros. Tá vendo? Por exemplo, ó, o 26 aparece 1, 2. Você vai ver aí que quem é o cara que mais aparece? (32). Isso é a moda. Eita, professor. E agora? Gente, agora eu tenho que calcular
a mediana, tá? A mediana também é conhecida como segundo quartil. Ó, a mediana, ela tem um papel: dividir a sequência em duas partes iguais. 50% dos elementos estão à sua direita, acima, e 50% dos elementos estão abaixo dela, à sua esquerda. Então, ela divide a sequência em duas partes, o quê? Iguais. Como eu tenho 19 elementos, a quantidade é ímpar. Então, a mediana vai ser o termo do meio depois de eu colocar os elementos em rol, em ordem. Lembre, para calcular a mediana, você tem que colocar os elementos em ordem, em rol. Beleza? Então, depois que eu coloco em rol, em ordem, o cara que está no meio é a mediana. Então, vamos lá, ó. Se eu for botar aqui em ordem, vamos lá. O rol em ordem, eu vou ter primeiro quem? O 18. Você já vai riscando, galera. Ó, o 18. Depois, o 19. Tá? Depois, o 20. O 21. O 23. O 25. O 26. Duas vezes, né? O 26 aí, ó. Duas vezes. Depois, o 27. O 28, ó. Tá vendo, ó? O 27, ó. O 28, ó. Aí você tem quem? O 29. Depois do 29, aí, você tem quem? O 37. Gente, vou parar por aqui. Vou parar por aqui. Ó, sempre quando a quantidade é ímpar, qual é a posição da mediana? É só pegar a quantidade de elementos, somar 1 e dividir por 2. Eu tenho aqui quantos elementos? Quem é o meu N? 19. Então, se eu pegar aqui, ó, no lugar de N e botar 19. 19 mais 1 dá 20. 20 dividido por 2 dá 10. Eu vou pegar o cara que está na 10ª posição, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Quem está na 10ª posição? Quem é a mediana? 28. Gente, não precisa eu escrever todo mundo. Quando a quantidade é ímpar, como é que eu faço para determinar a posição da mediana? Como é que eu faço? Pega a quantidade de elementos, soma 1 e divide por 2. Quando a quantidade é ímpar, que eu vou ter um termo no meio, né? Beleza? Então, não tem 19 elementos? 19 mais 1, 20 dividido por 2. 10. É o cara que está na 10ª posição. Agora lembre. Tem que pegar os elementos em ordem. Primeiro eu coloco em rol. E aí acabou, gente. A moda difere. A diferença é de quanto em relação à mediana? É só subtrair, né? 32 menos 28, ó. Difere em quantos anos? Em 4. Até porque, né? A variável aí é a variável anos. Porque o que eu estou estudando aí são as idades dos entrevistados. Então, gente, 4 anos aí, ó. Letra correta. Letra D de delícia. Tá vendo, gente?
essa questão foi bem tranquila, né? E eu não precisava resolver até o final. Vamos embora. Gente, questão 4. Você vai ver que na aula 2, tá? Eu vou pegar uma outra questão de expressões numéricas. Bem legal. Veja, considere a expressão abaixo. O valor dessa expressão numérica é... Gente, sempre quando eu tenho uma expressão numérica, né? Eu tenho que dar prioridade, né, a resolver o que está dentro dos parênteses, dos colchetes, das chaves. Então, vamos embora. Gente, eu vou pegar agora e vou resolver o que está dentro aqui, ó, disso aqui, por exemplo, ó. Isso aqui que está dentro dos colchetes, o que eu tenho dentro dos parênteses, o que eu tenho dentro de quem, gente? Das chaves, tranquilo? Resolver isso aqui que tá aqui dentro, ó. Beleza? Vamos lá. Vamos lembrar disso aqui, gente, ó. Potência com expoente negativo. O que é que eu faço? Coloco 1 em cima e embaixo escrevo isso aqui trocando o sinal do expoente. Tá aí. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, 2 elevado a menos 3, 1 em cima, e embaixo escrevo a potência trocando o sinal do expoente. Isso aqui vai ficar 2 a 3. Ó, peguei isso aqui e escrevi trocando o sinal. Vai ficar 1 sobre, ó, quem é 2 elevado a 3? 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá quanto? 8. Então, isso aqui é 1/8. Então, isso aqui, ó, 10 a menos 1. Isso é quem? 1 em cima. Escreve isso aqui embaixo trocando sinal. 10 elevado a 1. Isso é 1 sobre... Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 1 sobre 10. Isso dá quanto? 0,1. Então vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Que tá ali, ó, dentro do parêntese. Vai ficar assim, ó. 0,2 menos... Quem é 10 a menos 1? 0,1. Sobre 0,01. Vamos lá. 0,2 menos 0,1 dá 0,1. Vai ficar 0,1 dividido por 0,01. Gente, vamos eliminar as casas decimais. Gente, 0,1 é como se fosse 0,10, né? Esse 0 não conta depois da vírgula. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Ande 2 casas em cima e 2 embaixo. Quando eu deslocar a vírgula 2 casas, vai ficar 10 aqui e embaixo 1. 10 dividido por 1 dá 10. Então, gente, já tem o resultado disso aqui, ó. Lembre, sempre que não aparecer nada aqui, ó, isso aqui é vezes, ó. Subentende-se que é vezes. Então, se chegar na prova e não tiver, subentende-se que isso aí é o quê? Multiplicação. Agora vamos lá. Vamos resolver isso aqui, ó. Lembra que eu tenho que dar prioridade, ó, a resolver, ó, a resolver expoentes ou raízes, né? Antes das multiplicações, das divisões, não é? Beleza? Então vamos lá. Ó, isso aqui, A sobre B elevado a menos N. Ó. Quando eu tenho aí, gente, uma divisão elevada a expoente negativo, eu inverto e troco o sinal do expoente. Ó,
Inverti o A com o B e troco o sinal. Então, por exemplo, ó, isso aqui, 3/5 elevado a menos 1, eu inverto o 3 com o 5 e troco o sinal do expoente. Gente, quem é 5/3 elevado a 1? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então isso vai ficar quanto? 5/3. Veja que eu estou fazendo, gente, tudo passo a passo. Beleza? Então, estou resolvendo aí o que está dentro dos colchetes, né? Então vai ficar assim, ó. Isso aqui, quem é? 5/3 menos quem? 1/9. Gente, você poderia tirar o MMC ou aplicar a minha dica, né? O método do peixe. Você vai desenhar um peixinho, ó. Professor, para que serve esse método do peixe? Quando eu quero somar ou subtrair frações que os denominadores são diferentes. E aí eu não preciso tirar o MMC, ó. Desenhe um peixinho. 3 vezes 9. 27. Cruza 9 vezes 5. 45. Cruza 3 vezes 1. 3. Vai ficar como? Aqui, galera. 45 menos 3 dá quanto? 45 menos 3 dá 40 e quanto? E 2. Professor, dá para simplificar isso aí? Dá para simplificar isso aqui, ó, por 3. Isso dá quanto? Dá 14/9. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Vamos lá. 9 vezes... Isso aqui que tá aqui dentro, deu quanto? 14/9 vezes... Isso aqui deu quanto? Deu quanto? Vezes quem? 10. Menos... Tá faltando eu calcular isso, ó. Raiz quarta de 81. Gente, você pode pensar assim. Quem é o número que é elevado a 4 dá 81? Então, por exemplo, ó. Raiz quarta de 81. Quem é o número que é elevado a 4 dá 81? É 3. Porque se você pegar o 3 e multiplicar 4 vezes, você vai dar como resposta 81. Ou então você pode fazer assim, ó. Se eu decompor o 81 por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. Ó, o 3 aqui apareceu 4 vezes. Então vai ficar raiz quarta. Quem é 81? 3/4. Ó, posso simplificar esse com esse, sobrou quanto? 3. Gente, entre a multiplicação, né? Entre a multiplicação e a subtração, eu dou prioridade à multiplicação, né? Eu já posso simplificar isso aqui, ó. Vai ficar 14 vezes 10 menos 3, né? Ó. Eu resolvo primeiro quem? A multiplicação e a divisão em relação à adição e à subtração, né? Então, 14 vezes 10, 140, ó, menos 3 dá quanto? 137, letra D. Gente, eu fiz passo a passo. Tá vendo? Que não tem erro. Beleza pura. E lembre que quando eu tenho um produto,
eu posso trocar de posição, né? 4 vezes 5 vezes 8 é 8 vezes 5 vezes 4, né? Os três primeiros caras estão todos multiplicando uns aos outros, né? Então, 137 aí, Lady D. E, gente, essa questão 5, que é uma questão de aritmética, né? Vamos lá. Questão do TRF. Uma fábrica de automóveis de luxo produziu 22 carros em 3 semanas. A cada semana foram fabricados mais automóveis do que na semana anterior. Foram 3 semanas, ó. Primeira, segunda, terceira. Sempre em cada semana eu fabrico mais automóvel do que na semana anterior. E na terceira semana, tá? Foram fabricados menos automóveis. Galera, olha, ele deixa bem claro. Na terceira, o quê? Semana, foram fabricados o quê? Menos automóveis. Galera, essa aí, ó, já é uma pista bem legal. Tranquilo? Beleza pura? Vamos embora. Então, ó, na terceira semana foram fabricados menos automóveis do que haviam sido fabricados ao todo nas 2 primeiras semanas. Nessas condições, o número máximo de automóveis que podem ser fabricados na segunda semana, gente, olha, cada semana eu fabrico o quê? Mais automóveis do que na semana o que anterior. Por exemplo, na segunda eu fabrico mais do que na primeira, na terceira mais do que na segunda. Só que ele disse também pra gente que na terceira semana foram fabricados menos automóveis do que haviam sido fabricados nas 2 primeiras semanas. Tranquilo? Beleza? Só alegria. E aí, ele diz aí pra gente o seguinte: qual é o número máximo de automóveis que poderiam ter sido fabricados? Gente, você tem várias maneiras de fazer essa questão. Por exemplo, ó, só pra gente entender e a gente construir o raciocínio. Se eu pegasse aqui 22 carros e dividisse por 3, dariam 7 carros em cada semana, mas sobraria um, né? Se eu pensasse em colocar assim, ó, 7 aqui e 8 aqui, nós sabemos que isso não pode. Até porque ele diz que em cada semana eu fabrico mais do que na anterior. Não pode ter iguais. Beleza? Se eu pensar, por exemplo, ó, em tirar um daqui e jogar aqui, ficaria assim, ó. Aqui 6, aqui 8, né? Porque eu tô tirando um da primeira e jogando na segunda. Aqui 8. É só pra gente construir o raciocínio. Isso não pode. Isso não pode. Porque em cada semana eu tenho mais do que na anterior. Isso não pode. Mas se eu tirasse, por exemplo, galera, se eu fizesse o seguinte, aqui, ó, pegasse aqui desse cara aqui, ó, e jogasse, por exemplo, aqui, ó, ficaria aqui com 5, aqui 8, aqui 9. Tá acontecendo de cada semana ter a mais do que na semana anterior, tá?
Agora, tem uma outra condição, que ele diz que o quê? Que na terceira semana tem que ter menos do que a soma das outras duas. Gente, de fato, por exemplo, aqui, ó, 9 é menos que 5 mais 8. Porque ele está dizendo que na terceira semana, não é isso? Foram fabricados menos do que havia sido fabricado nas duas primeiras. Beleza, 9 é menor que 5 mais 8. Isso passa. Mas lembre que ele quer a quantidade máxima de automóveis. Vamos pensar aqui em outro, ó. E veja, se aqui eu tirasse 2 unidades daqui, ó. 2 unidades aqui. E botasse um aqui para cada. Aqui ia ficar com 9. E aqui ia ficar, ó, com 10. Aqui ia ficar com 10. Galera, cada semana tem mais do que a anterior. E na terceira semana, ó, eu tenho menos que a soma da primeira e da segunda, que foi o que ele disse. Isso pode também. Se você pegasse e colocasse aqui, ó, no lugar de 5, deixasse aqui com 4, você ia ver que não daria certo. Ó, se eu deixasse aqui com 1, aqui com 10 e aqui com 11, a soma também dá quanto? Dá 22. Cada semana eu tenho menos do que a anterior, mas se você olhar aqui, ó, o que eu tenho na terceira semana teria que ser menor que a soma das primeiras e da segunda semana, ó. 11 não é menor que 1 mais 10. Isso aqui tá fora, ó. Se você olhar aí, gente, a quantidade máxima de carro na segunda semana não tem erro, ó. São 9. Resposta aí, ó. Letra C de casa. Galera, você pode fazer esse tipo de questão. Eu já poderia botar a resposta sem construir o raciocínio. Mas você vê que o máximo mesmo que eu posso ter lá, respeitando essas duas condições, são 9. Então, tá aí, galerinha linda. Show de bola. Gente, é isso. Ficamos por aqui. Dá o like aí, curte e compartilha. Segue aí nossas redes sociais. Quem não tá inscrito no canal, se inscreva. E meus amores, muito obrigado aí e aguardem aí as próximas aulas. Um beijo no coração de vocês. Fui!